E aí galera, tudo bem? Diogo Quirilos para mais um vídeo do Saindo do Brasil. Como é que vocês estão? Demorei um pouquinho para fazer esse, né? Muita correria, muito trabalho, mas gente, o que não falta é ideia, é conhecimento, é experiência dessas minhas andanças aí pelo mundo, esses 10 anos por aí, para mim compartilhar com vocês. Porque eu sei que esse conhecimento, alguns que eu aprendi de outras pessoas, outros que eu aprendi sozinho, vai facilitar muito a vida de vocês, desde o planejamento de como dar os primeiros passos para sair do Brasil, seja para estudar, para trabalhar, ou até mesmo para turismo, ou um intercâmbio, ou para viver permanentemente, e como já no local, no seu destino, o seu dia a dia. Então eu vou me esforçar ao máximo para passar bastante conhecimento para vocês. E esse vídeo aqui em especial, ele está bem atrasado porque ele é uma espécie de continuação ou resposta das perguntas que a gente não conseguiu responder no Hangout, que eu fui convidado pelo Estevam e pela Dani. Valeu, muito obrigado pelo convite, foi super bacana poder interagir. Então a gente bateu um papo mais de 1 hora no Hangout ao vivo. Falamos muito sobre viver no exterior, sobre os desafios. Então se você não assistiu o Hangout, tá aqui o link na tela. Clique para assistir, foi super bacana. E acompanhe os canais do Estevam e da Dani também. E aí eu quero aproveitar e pedir desculpa, porque esses dias no nosso grupo, no Saindo do Brasil, para quem não conhece, nós temos um grupo no Facebook, facebook.com/groups/Saindo do Brasil. Onde eu falei que eu ia, no vídeo, no próximo vlog, eu ia falar sobre trabalhar no exterior, como conseguir emprego e como conseguir trabalho e tal. E na verdade esse vlog já está gravado. Gravei ontem pela rua, andando, mas aí eu lembrei que eu tinha que primeiro responder essas perguntas do Hangout e aí em seguida eu posto o vlog para vocês sobre como arrumar trabalho. Então no próximo vídeo eu vou estar ensinando para vocês como preparar um currículo, como conseguir uma entrevista, como se comportar numa seleção, como chamar a atenção de um possível recrutador. Olha, são coisas que eu aprendi, algumas até inclusive no Brasil e outras no exterior, são caminhos, são dicas que me ajudaram muito. Então não percam o próximo vlog que eu vou estar postando no canal. Para não perder, para ter certeza, assinem o youtube.com/DiogoK, que aí vocês não perdem. Então, mas antes, eu vou fazer esse vídeo sobre algumas dúvidas que a gente não conseguiu responder durante o Hangout. Uma das dúvidas foi da Jaque Gomes, que escreveu no nosso grupo sobre... Ela gostaria de um vídeo falando mais sobre as possibilidades de estudar e trabalhar no exterior, que foi justamente o tema do nosso vlog, né, sobre viver no exterior. Mas ela também perguntou sobre salário, um salário base para se manter vivendo e estudando no exterior, inclusive em Portugal, que é onde no momento eu estou. A gente discutiu um pouco sobre esse tema no Hangout, mas só para responder essa pergunta especificamente, o salário ele depende de cada país, Jaque. Tem países que têm custo de vida mais alto, mas o salário também é muito maior. Outros têm um custo de vida mais acessível, como é o caso de onde eu estou atualmente, onde eu gravo esse vídeo para vocês hoje em fevereiro de 2015. Não sei onde vamos estar nos próximos meses, mas nesse momento eu estou falando de Portugal. E o custo aqui ele é bem mais acessível comparado com os países daqui da vizinhança, né? Os países da redondeza, Espanha, França, Reino Unido. Porém, o salário também é muito baixo para os padrões europeus. Então, aí eu aproveito, já emendo com a resposta do Diego Rodrigues, que ele pergunta sobre viver com salário mínimo em Portugal. Olha, a pergunta é se é possível. Bem, possível é. Muita gente vive com isso, mas você vive bem apertado. Então, para você ter uma ideia, se você vai alugar uma acomodação, um quarto, mesmo para compartilhar com outra pessoa, você vai pagar pelo menos 150, 170 euros. Né? E às vezes é um bairro mais afastado, então às vezes não compensa, você tem que ir mais perto de uma cidade grande, de Porto ou Lisboa, aí você já vai acabar pagando 200, 220. Se você quer um quarto sozinho, pode chegar a 250 euros, então varia bastante. Agora, de um bairro para outro. Então, enquanto tem lugar, por exemplo, na região de Cascais, que tem um padrão muito bom, o aluguel de um quarto chega tranquilamente a 250 euros numa casa de família, por exemplo, incluindo as contas. Com esse mesmo valor, você pode alugar uma casa com 2 quartos em outra região. Então, varia muito. Ou seja, o aluguel ele pesa muito no seu custo de vida. Isso
para qualquer país, né? Geralmente, quase metade do seu custo de vida vai para acomodação. Em alguns países, muito mais. Na Austrália, por exemplo, que foi do país que eu vivi, os aluguéis são muito caros e são pagos por semana. Se você for ficar no centro das grandes cidades, né? Sydney, Melbourne. Quando eu morei em Sydney, eu escolhi ficar no centro, pagava mais caro de aluguel, porém comprei uma bicicleta e não usava transporte público praticamente nunca. Então era para o trabalho, para a escola, sempre de bicicleta. Então você tem que saber gerenciar bem, tem que ter educação financeira para gerenciar suas finanças. Porque num país como a Austrália, por exemplo, o custo de vida é altíssimo, porém o salário é muito bom. Mas, na verdade, uma informação sozinha não faz muito sentido, né? Você tem que saber o custo de vida e o salário. Então, dá para se manter com salário mínimo? Na maioria dos países desenvolvidos, dá. Alguns mais confortavelmente, outros não. Você tem que levar em conta também que, dependendo de como você sair do país, do visto que você tenha, você só pode trabalhar meio período. A grande maioria dos países só vai te permitir trabalhar meio período. Que era o caso da Austrália, que é 20 horas por semana. Então você vive assim, apertadinho para passar. Eu conseguia. E para quem não conhece minha experiência na Austrália, eu tenho uma playlist, que é um vlog que eu fiz no período que eu estive lá. São 15 vídeos, brasileiro na Austrália. Entra no meu canal e procura lá a playlist completa dos 15 vídeos. Deve ter mais de 1 hora de conteúdo lá de quando eu vivi na Austrália. Então eu mostro como eu fazia minhas compras, quanto eu pagava de aluguel, até o local que eu vivia, os amigos que eu tinha, eu apresentei como eu ia para o trabalho. Mostrei bastante coisa. Então assista lá, Brasileiro na Austrália. Mas eu consegui viver, eu trabalhava meio período, nas férias fazia bastante hora extra e consegui inclusive juntar dinheiro até para fazer uma viagem. Eu queria muito conhecer a Nova Zelândia, a Tailândia, o Vietnã, o Camboja, quando eu estava morando na Austrália, vivendo como estudante. Né? Agora tudo isso depende de educação financeira. Então, por exemplo, para mim, eu preferia abrir mão da balada no final de semana para juntar dinheiro durante algumas semanas ou alguns meses e depois conhecer a Nova Zelândia. Para mim, compensava mais. Então, depende do que é importante para você. Você não faz questão de viajar e conhecer outros países ou conhecer o país que você vive. Você prefere uma balada, você prefere a bebida do final de semana. Tá ao seu critério. Então, na maioria dos países desenvolvidos, dá para viver com salário mínimo, alguns mais confortavelmente, outros não. E se você for como estudante, tem que ficar muito atento, porque aí o seu ganho vai ser bem reduzido, porque a maioria dos países não permite trabalhar mais do que 20 horas durante o período de aulas. O Vinícius perguntou sobre quais os países que eu passei, que na minha opinião é mais preconceituoso, e fale se eu já presenciei algum caso de racismo. Eu explorei esse tema num vlog há pouco tempo, então tem até um título chamativo, né? O título do vlog é Todos os brasileiros são bandidos e as brasileiras prostitutas. Isso eu fiz. É interessante que algumas pessoas assistem apenas o primeiro minuto do vídeo e me criticam sem entender a mensagem, se assistir mais do que isso. Obviamente que eu não estou afirmando, né? Não estou informando um fato para vocês. Eu estou apenas invertendo a situação. Então, eu particularmente nunca tive problema com isso, nada que realmente me incomodou. Confesso que já ouvi uma vez, eu trabalhava numa empresa, a pessoa teve problema com a empresa, acho que comprou e não era o que queria tal, e descontou em mim. Então, falou, vai embora pro seu país, né? Aí eu prefiro ignorar, eu entendo assim, eu gosto muito de olhar o lado da outra pessoa. Por que ela está fazendo isso? Por que ela está desabafando? Por que ela está estressada ou com raiva? É comigo mesmo? Ou de repente foi alguma coisa que outro brasileiro fez que deixou essa má impressão para ela do povo brasileiro? Então eu prefiro cortar isso, cortar essa corrente. Então se a pessoa me trata com racismo, eu simplesmente ignoro, trato ela melhor ainda, né, e mostro, isso que é o brasileiro. Então de repente se você conheceu exceção, se você conheceu algum brasileiro racista, algum brasileiro mal educado, mas eu tento mostrar para aquela pessoa que não é todo brasileiro assim, então eu trato ela o oposto. Eu tento mostrar o lado bom do brasileiro e convido vocês que estão saindo do Brasil a fazerem o mesmo, porque infelizmente muitos brasileiros que saem ou que saíram antes da gente deixaram uma má impressão em alguns lugares e agora muita gente tem uma certa discriminação contra brasileiro. Então convido vocês para quando saírem, cortarem isso, mas não caiam nessa corrente de racismo, nessa corrente do mal. Então cortem isso. Se alguém te tratar mal, trate aquela pessoa melhor ainda. Você vai se sentir tão bem e você vai deixar ela numa situação super desconfortável. Porque quando aquela mulher falou para mim, volte para o seu país,
e eu tratei ela bem, cumprimentei, agradeci a atenção e pronto, e não retribuí na mesma moeda, a pessoa ficou, ups, como assim? Eu esperava que ele, como brasileiro, fosse ser mais educado comigo. E não, eu não fui. Então, corte isso, né? Seja diferente, corte essa corrente do racismo e que com certeza você vai viver tranquilo. Você vai ver que muitas vezes aquele ataque não é diretamente a você. Às vezes é alguma coisa que outra pessoa fez ou alguma ideia distorcida que ela tem, talvez que veio da família dela ou que veio de algum fator cultural do país dele. Então, ignore. Você sabe que você é melhor que isso. Você sabe que você não é o que aquela pessoa está dizendo, está achando que você é. Né? E você não precisa provar para aquela pessoa nada. Você sabe dentro de você que você é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, independente de onde você nasceu, independente da sua cor ou das suas preferências religiosas ou sexuais. Você sabe que você é melhor. E isso é o que importa. Karine Freitas pergunta quais os reais benefícios de quem tem nacionalidade europeia. Ela quer saber se pode alugar imóvel em qualquer lugar da União Europeia, por exemplo, e se pode abrir conta em banco. Karine, se você tem a cidadania europeia, sim, fica extremamente mais fácil de fazer tudo isso, porém, em muitos casos não é suficiente. Por exemplo, abrir conta bancária. Na verdade, você nem precisa ser, no caso de Portugal, você nem precisa ser um cidadão europeu para abrir conta bancária. Né? Em outros países também não. Então, porém, ele vai te exigir algumas outras coisas, vai te exigir um depósito, vai te exigir algum documento. Todo país tem o equivalente a um CPF, então você possivelmente vai ter que tirar esse documento para poder abrir a conta bancária. Então tem diferentes burocracias de cada país e muda também de banco para banco. Tem banco que pode exigir alguma coisa, outros não. Então você tem que se informar especificamente para aquilo que você precisa. Você quer abrir uma conta num determinado banco no exterior, então entra no site, vê o que precisa, ou vê com algum amigo que já abriu, ou até mesmo liga para o banco, manda um e-mail, né, e pergunta o que precisa para abrir uma conta bancária. Né? Às vezes uma indicação de algum correntício já é suficiente. No caso de comprar imóvel, você não precisa ser cidadão europeu para comprar imóvel na Europa. Você pode chegar aqui como turista e comprar um imóvel. Claro, se for financiado, obviamente, que já vai ficar mais difícil, né? Porque dificilmente um banco vai financiar um imóvel para você se você não é cidadão do país. E, de um modo geral, você tem uma série de outros benefícios, né? Como facilidade na hora de conseguir um trabalho. Então, você pode trabalhar em qualquer país europeu. Em alguns, pode ser que quando você chegue, te peça algum documento adicional, mas geralmente é um documento que você não deve ter dificuldade de tirar, que é o equivalente a um CPF, novamente. Né? Todo país tem algum número, algum registro a nível nacional que você vai precisar. Então você chega no país, procura tirar isso e geralmente não tem dificuldade nenhuma de trabalhar. E às vezes algum país vai te dar algum documento adicional, como algum equivalente a uma identidade, alguma identificação para você não ficar andando com um passaporte. Então você não vai precisar ficar se identificando com um passaporte. Geralmente no país que você chegar, como cidadão europeia, você pode tirar esse documento local que vai, enfim, abrir as portas e você vive praticamente como um cidadão europeu qualquer. E, por fim, Léo Alves pergunta sobre qual a melhor região para se viver em Portugal, entre Lisboa e Porto, ele quer saber. Depende um pouco, Léo, as regiões têm perfis diferentes, mas, em geral, Lisboa, por ser uma cidade muito maior, e por ter muito maior não, mas é maior e bem mais turística também, tem mais empresas, então, teoricamente, oferece mais oportunidades. Mas tem mais gente concorrendo por aquelas vagas também, né? Então você tem que ver um pouco o perfil de cada cidade. Por exemplo, tem pessoas que preferem mais Porto, outros já preferem o clima de Lisboa, que é um pouco mais agradável. Não, hoje, por exemplo, apesar de ser inverno, está um solzinho agradável lá fora, temperatura na faixa de 12 graus, né? Então é um clima mais ameno. Já Porto, o clima ele se parece mais com outras cidades europeias, quase como Paris, por exemplo. Paris é ainda mais fria, mas é bem mais frio. Mas tem os outros encantos da cidade também, né? Então, eu acho que o importante é você ver o que você gostaria que a cidade que você vai morar tem, independente de qualquer país agora. Você tem que pensar o que eu gostaria que uma cidade tivesse. Eu gostaria de que tivesse um mercado bem desenvolvido numa determinada área que eu tenho interesse em entrar, ou uma cidade que tivesse bastante ofertas de cursos e college ou universidade dessa área que eu quero estudar, ou uma cidade mais fria ou mais quente, ou eu gosto de metrópoles com bastante gente, ou não, eu quero um lugar mais pacato. Enfim, é você que tem que decidir o que você gostaria de encontrar na sua próxima cidade, na próxima cidade que você vai morar. Depende mais do interesse pessoal. Bem, gente, essas são as perguntas que
nos escaparam durante o Hangout, a gente não conseguiu responder essas, então eu acho que agora eu consegui finalizar, finalmente, um mês de atraso, esse Hangout, e no próximo vídeo começo com o assunto de como arrumar trabalho no exterior. Na verdade, eu gravei, eu pensei em gravar apenas um vídeo, né? Mas eu gravei mais de 20 minutos de conteúdo, então vou ter que dividir em 2 ou 3 vídeos. Então, para vocês terem ideia, vem bastante informação por aí. Tem uma coisa que o pessoal vem me pedindo muito para sair do Brasil, que é uma ajuda adicional no sentido efetivo de sair, né? De fechar um intercâmbio, comprar uma passagem e tal. E passei muitos meses analisando as possibilidades, recebi vários contatos, conversei com várias pessoas e finalmente fechei algo muito bacana. Estou muito contente em trazer isso para vocês. Mas eu vou explicar nos próximos vídeos. O que vocês vão fazer, entretanto? Vocês vão, aqui na descrição do vídeo, vocês vão clicar no link para se inscrever para os nossos Hangouts. Vou fazer um Hangout para divulgar o que é. É algo bem bacana, vou estar dando um presente para vocês. E então vocês, aqui na descrição do vídeo no YouTube, se você estiver assistindo no Facebook, você tem que ir lá no nosso canal no YouTube, né? youtube.com/DiegoK, e na descrição do vídeo, clica no link para se inscrever para os nossos Hangouts. Eu estava parando para pensar, quando eu comecei com a ideia de sair do Brasil, cerca de 12, 14 anos atrás, né? O acesso à internet era muito limitado e a rede social era pouca gente que ainda entendia isso, usava. Então era muito difícil coletar informações. E nesses anos fora, eu consegui acumular esse conhecimento todo que eu queria passar para o máximo de pessoas possível. Então, convido as pessoas para curtir a nossa fanpage, facebook.com/saindo do Brasil. Compartilhe os vídeos, né? Vamos fazer com que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possível, tá bom? E então, dá uma curtidinha, um joinha aí. Se você tiver alguma ideia para adicionar para os próximos vídeos de tema, escreve aqui. Às vezes eu não consigo responder a todos os comentários dos vídeos, mas eu estou sempre passando ali para acompanhar o que vocês estão sugerindo, o que vocês estão falando, né? E agradeço a atenção de vocês em mais esse vídeo. Então, não esquece de assinar o canal, porque os próximos vídeos vão ser super interessantes para quem quer arrumar trabalho no exterior, tá bom? Valeu então, pessoal. Muito obrigado, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!